Bom, então estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas. E hoje eu vou falar sobre Herdeiros de Platão. Os Herdeiros de Platão, Plato's Stepchildren. Exatamente. E, cara, de cara esse é aquele, né, daqueles episódios que é tão icônico, tão importante, que até quem nunca assistiu Star Trek conhece. Sim. É verdade. Né? O cara nunca assistiu Jornada na vida, mas ele já ouviu falar desse episódio. Sim, né? sim. É um desses icônicos, assim, né? Porque ele é o famoso episódio do primeiro beijo interracial da televisão norte-americana de todos os tempos. Uou. Exato. Assim, quando eu tava assistindo o episódio em si, eu tava assistindo as coisas, daí eu vi que teve o beijo, daí eu... é esse! É esse o beijo, então... Entendi. Porque realmente é aquela coisa, né? Porque a gente vê a foto, né? Entre o Kirk, que é o Uhura e tudo mais, daí... Você já viu em a cena vai se formando, né? Você já viu em documentários, você já viu em um monte de coisa falando sobre o episódio, mas você não liga as coisas, né? Uhum. Porque na foto tá realmente a Uhura com aquele cabelão tudo e o Kirk com aquela roupa grega. Se não me engano ele tá com aquela coroa com aquela coroa. Aí você vê a cena se montando, né? Daí você vê a cena se montando, os dois, um do ladinho do outro e tudo mais. Deu, é essa cena. É agora, né? Agora. Porque realmente, ao longo do episódio, você não liga. Não liga a imagem ao episódio, né? Até porque, assim, como estrutura narrativa, a Uhura aparece lá só pra ter a cena, né? Assim... Porque ela e a Chapel, elas aparecem, literalmente elas aparecem do nada, apareceram, né? Mas elas não têm força narrativa propriamente dita, né? Elas aparecem porque tem que ter a cena final e eles serão forçados a fazer coisas que eles não queriam fazer e tal, não sei o quê. Mas pra história... A Chapel até queria, mas não dessa forma. Né? Não dessa forma. A Chapel queria ela até fala, né? Ela verbaliza isso, ela deixa bem claro, Mas pra história em si, para o desenvolvimento da história, como que eles vão resolver o problema de escapar, enfim, elas não têm função narrativa, né? Mas... Então, quando você vai assistindo o episódio, você nem pensa que vai ser a cena, o episódio mais importante do beijo mais importante de todos os tempos, sabe? É realmente um episódio. Em si, o episódio é legal. Mas depois que a gente vê a repercussão histórica daquele beijo, é o que? Esse episódio realmente é... você vai assistindo o episódio assim, legalzinho, legalzinho. Nossa, é esse! E aí, tipo, se torna um mega episódio, né? E... Nossa. Na verdade, quando... É que é difícil, né? Visto pela nossa perspectiva, né? Pela nossa perspectiva é só um beijo, né? É só um beijo. Beleza, e assim, você assistindo o beijo, assistindo o episódio inteiro e até mesmo durante o beijo e depois do beijo e tudo mais, é um episódio normal. É divertido, tá? É legal, tem cenas legais, o Shatner tá ótimo no episódio e tal, mas é um episódio bem normal. Mas depois que a gente sabe da importância histórica do episódio, daí ele realmente ganhou Parece que o episódio, ele é... A lenda do episódio é muito maior do que o episódio em si, né? Sim. O episódio é ok, é legal, divertido. Você não fica entediado em nenhum ponto do episódio. É um episódio muito bom. É um episódio legal, né? Mas se não tivesse essa história do beijo, né? Talvez ele passasse despercebido. Totalmente. Assim, né? Beleza. Putz, será... é aquele lá, né, do pessoal grego, né, do jeito que teve... é o dos nazistas, é o dos gangsters, é o dos gregos, né? Não só isso, porque... tiveram outros episódios gregos também. O do Apolo, por exemplo, né? Então não é... Já nem é mais dentro da temática grega, nem é o único. Nem é o primeiro, exato.
Mas é um episódio muito legal. Mas enfim, essa cena em si, é legal que a cena é tão importante que a gente tá falando só da cena, a gente não tá falando do episódio em si, né? Mas essa cena é absurdamente bem documentada, né? Tem em diversos livros documentando o fato. A Nichelle Nichols já deu milhões de entrevistas, já falou milhões de vezes a respeito, o Shatner já falou milhões de vezes a respeito, o Nimoy já falou milhões de vezes, todo mundo já falou milhões de vezes a respeito. Até porque o beijo era para ser entre o Spock e a Uhura. Não era para ser entre o Shatner e o Shatner, não era para ser entre o Kirk e a Uhura. E aí, de última hora, o Shatner virou e falou: não, porque o Kirk que tem que ser a pessoa. Na verdade, ele queria ele fazer parte da história, né? Ele sabia que ia ser um negócio, essa cena. Ele falou: isso aqui vai entrar pra história, porque é óbvio que vai. Então ele falou: se tem que acontecer comigo, porque eu sou o Shatner. Né? E ok, vai. Eu acho que é legal a cena com ele. E até faz um pouco, sei lá, de sentido, né? Se ele é Chapel e não ele é o Uhura, né? Na história do Spock, sim, né? Na história do Spock e da Chapel, Sim, porque faz um pouco... É que eu não sei como é que seria essa história original. Mas nessa história que a gente viu, faz sentido os beijos. Na verdade, eles até montam a cena, o Spock sentado junto com a Uhura e o Kirk com a Chapel, né? Uhum. E aí depois eles mudam de lugar. Isso. E aí eles até colocam um dos gregos lá falando: pô, se decide aí e tal, né? Exato. Eu acho que eles já deviam ter filmado a cena e aí falou: meu, vai, fala aí para o pessoal se decidir. E aí o cara falou: se decide aí e tal, e meio que montaram o filme assim, né? Provavelmente deve ter a cena sido alguma coisa do Spock com a Uhura, né? Ou eles não gravaram? Não gravaram. Aí o Shatner bateu o pé lá, tal, decidiram por ele e tal, Entendi. e beleza. Mas é legal porque os estúdios estavam com... O estúdio estava com medo porque as emissoras que iam passar, né, eram muito... Assim, o estúdio já era mais conservador do que os roteiristas, e as emissoras eram mais conservadoras do que os estúdios. Né? Então as TVs estavam falando: não, né? Como é que eu vou passar uma coisa dessa, um absurdo desse, né? Aquelas coisas dos anos 60, assim, né? Uhum. Não pode e tal. E aí então o estúdio falou: não, a gente vai gravar duas versões e tal, né? E aí uma versão era que eles não se beijariam, né? O Kirk ia conseguir controlar Ia ter o poder antes do beijo. E a outra versão é a versão que a gente conhece. Então beleza, na hora da gravação eles gravaram a cena do beijo, da maneira que a gente viu, tudo bem. E aí então beleza, agora vamos gravar a outra versão, que é a versão onde eles não se beijavam e o Kirk voltava a ter o controle dele antes, né? E aí tanto o Shatner quanto a Nichelle Nichols, eles sabotaram a cena. Então eles ficavam ficando de olho vesgo, eles falavam errado, eles atuavam de qualquer jeito. Tipo, só pra ficar ruim a cena. E aí no dia seguinte, que eles vão assistir os dailies, né, que são as filmagens do outro dia, pra ver como é que ficou e tal. E eles começaram... E a Nichelle Nichols falou: eu nunca fui ver um daily na minha vida. Tipo, não me importava, não ia assistir, mas esse eu fui. E aí, tipo, eles foram lá, assistiram a cena dos beijos, viram todo mundo, eles se beijando uma vez, se beijando duas, se beijando 1000 takes deles se beijando, beleza. Escolheram o beijo certo. Vamos ver agora o... Não, porque eles nem escolheram, porque eles não queriam botar o beijo, né? Eles meio foi só pra, beleza, vamos gravar, mas... Né? E aí eles foram assistir as cenas onde eles não se beijavam. E aí, tipo, take ruim. Caralho, não dá pra montar o filme. E eles foram obrigados a fazer com o beijo, né? Legal. E aí fala que um dos produtores, não sei quem que tava lá na hora, falou assim: meu, dane-se, vai, vamos fazer com o beijo. Tipo, não dá pra fazer mesmo. Vai assim. E aí eles montaram uma das cenas mais icônicas da história da televisão norte-americana. Essa é a história por trás do negócio. É muito legal, né, cara? Putz, é bacana demais. Muito legal mesmo. E legal eles construindo, né, pra que realmente essa história acontecesse, né? Tinha que ser... Tinha que acontecer. A coisa mais legal do mundo. Tinha que acontecer, E
vou mais longe, tinha que ser em Star Trek, assim. Eu acho que tinha que ser, porque, pô... Não tinha... Tinha, obviamente, outras séries progressivas na época. Existia, mas Star Trek... Acho que foi a mais, assim, olhando hoje, assim, com o olhar de hoje, né? Acho que Star Trek foi, sim, uma das mais... Pelo menos em ficção científica, foi a mais progressiva, né? Então, é merecido, sabe, ter uma cena tão icônica, assim, dentro da série. Acho que é muito merecido. Enfim, a série tem... O episódio tem outras coisas legais também. Já vamos começar lá no início do episódio? Eu vou começar do início do episódio? Bom, uma coisa muito legal é o Alexander. Sim. Né? Que... eu gostei muito dele. Ele é legal demais, cara. É um ator legal e um personagem interessante, né? E como ele é apresentado, é a coisa mais legal do mundo, né? Porque ele é apresentado através da sombra dele, da silhueta dele, né? Então ele tá gigantesco na parede, assim, você olha e fala, nossa, olha o tamanho do cara. E ele chega e ele vieram! Que é uma coisa bem típica, né? É. Vocês vieram! A voz com eco, né? E não sei o quê. E ela aparece... Ele é uma pequenininha e tal. E o que é legal, porque assim... a sombra representa o que ele é, né? Ele é um cara gigante, né? Apesar de ele estar num corpo pequeno, né? Ele é muito forte, porque quando eles estão há 2.300 anos nesse planeta, e ele está sendo abusado e torturado e explorado pelos outros há 2.300 anos, e ele está ali dentro suportando tudo isso, né? Pô, ele é um cara muito forte pra aguentar tudo isso, né? Então essa apresentação eu acho muito forte pra ele, porque eles mostram primeiro o que ele é de verdade e aí depois eles mostram ele fisicamente, que é um cara pequenininho, um cara que é mais fraquinho, que os outros conseguem empurrar pra um lado e pro outro e tal, pra depois ele se revelar no final do episódio, né? Como um cara muito forte. Eu adoro o Alexander. Eu só tenho um problema e aí é com produção. Porque no final do episódio ele foge do planeta junto com a Enterprise, né? Ele fala porque se vocês conseguirem fugir daqui, só peço uma coisa, que me leve junto. E de fato eles levam, né? Ele ainda fala pro Scotty, Scotty, a gente vai ter uma surpresa pra você, a gente vai ter um visitante e tal. Fosse Star Trek uma série feita 2 décadas depois, esse personagem ficaria, ele poderia ficar na tripulação, ele poderia ser um integrante da tripulação, ele poderia entrar pra Frota Estelar, passar pelo treinamento, tá lá, assim, como um cabo, um cadete, logo pequenininho, assim, tal, uniformezinho e tal, mas assim, ir subindo no ranking, ele poderia ficar junto com a tripulação. Isso eu acho que seria legal demais. Só que a série foi feita numa época onde esse tipo de coisa não acontecia, né? São esses aqui os personagens e os outros são sempre convidados. É muito difícil entrar um personagem no meio do nada, assim. Basicamente não acontecia na época. Se aconteceu um fato ou outro, mas... Como o Chekhov, por exemplo, que entrou na segunda temporada, né? Mas caso super raro. E eu gostaria muito que o Alexander ficasse como um membro da tripulação, assim. Seria legal. Seria ótimo, assim. Porque é um personagem muito legal. Seria muito bom mesmo. E, enfim, vamos fazer uma pausa. Vamos fazer uma pausa. A gente vai fazer uma pausa e a gente volta pra falar do episódio. Exatamente. Bom, é isso aí, estamos de volta. Vamos falar do episódio, Chico. Vamos falar do episódio agora. Bom, Alexander se apresentou como um grande jogador e um grande perdedor. Ele fala isso, né? Eu sou muito bom em várias coisas aqui. Eu sou um bom perdedor, lembre-se disso, eu sou um bom perdedor. É um cara que, tipo, eu tenho que perder o tempo inteiro, porque senão eu incomodo alguém, né? E aí é pior pra mim, então é melhor perder. E, enfim, ele explica logo de cara, ó, nós somos os platônios, né, e tal, porque um dos nossos antepassados gostava muito de Platão e tal, a gente passou pela Terra, a gente gostou de Platão e tal, e absorvemos a cultura e gostamos dela e viemos pra cá e ficamos aqui. E eles são seres que têm poderes telepáticos também, a gente vai descobrir daqui a pouquinho, né? Mas um deles, o líder deles agora, sofreu um acidente ali, machucou a perna,
Quebrou a perna, eu acho. E um acidente meio merda, assim, né? Tipo, bota um mertiolate, um band-aid e resolve, né? O McCoy até olha assim e fala, não sei como que isso aconteceu, chegou nesse estado. Negócio simples de resolver, né? E, enfim, eles argumentam lá que chegou nesse estado porque eles se formaram, se construíram uma sociedade de contemplação, só para ficar pensando e só para ficar analisando e assistir às artes e criar arte. E que, como eles não faziam nada muito físico, eles não se machucavam nunca, então eles não tinham necessidade para saber curar essas coisas, esses pequenos machucadinhos. E então o McCoy chega lá, mas o cara não deixa o McCoy encostar nele, ele usa o poder da mente dele pra fazer pra se autovacinar? Se autovacinar e tal. E aí, meio que tudo bem, mas o McCoy fica meio com o pé atrás. A próxima vez você deixa eu lidar com meus próprios instrumentos e tal, não sei o quê. E o Alexander fala com a mulher do líder lá, né? Fala, olha, eles vieram pra ajudar, eles deviam ser tratados como uma... E ela faz ele botar a mão na própria boca e ficar mordendo o dedo e tal, né? Pra ele não falar nada. Mas ele já fala logo de cara, assim, pra eles, né? Pô, eles vieram te ajudar, te salvar, não machuca eles, né? Não mata eles. Então a gente já sabe que boa coisa não vem, né? E, enfim, o McCoy, como sempre, consegue curar tudo, né? Como... Parafraseando o Spock em algum outro episódio, um dia o senhor vai conseguir curar um dia chuvoso, né? Exato. Não, ele fala que eu vou curar um dia chuvoso. O Spock fala que ele pode curar a gripe comum. Porque curar pedra, cura, né? Pedra tranquilo, mas a gripe comum é um pouco mais difícil. E... Enfim, eles, muito agradecidos, tal, vão dar presentes, eles dão um escudo do Aquiles pro Kirk... Dão uma cita de não sei quem. Não, mas antes. Eles curam e tal, essas coisas, depois o Alexander ele apresenta lá o quarto dele, né? Eles ficam lá, depois o Kirk ele volta e fala, então você já tá curado, já tá bem e tal, as coisas, você já pode liberar a Enterprise, né? Embora. E ele pressiona um pouco mais, tal, as coisas, daí o machucado lá, esqueci. Parman, né? Acho que é. Presunto Parma, ele mesmo. Esse mesmo. Fica nervoso e cria-se o maior gif da história. Putz, é verdade, né? Mas não tem só o maior beijo, tem o maior gif também. É verdade. Mais importante ainda que o maior beijo, o maior gif. Esse é o real legado. Esse é o real legado desse episódio, esse gif. Que é o Kirk dando tapas na própria cara. Cara, é muito bom. Esse episódio foi o maior patrimônio. Prato cheio pro Shatner, né? Foi. Tem tudo que o Shatner gosta de fazer na vida, tem nesse episódio pra ele fazer. Ele fica com metade do peito aberto, assim, pra mostrar os músculos, ele rola no chão, ele grita, ele esperneia, ele beija a Aurora. Justo na próxima cena, né, porque aí depois desse super gif, ele volta lá, foi gifado. Fizeram um gif mesmo, depois... Então ele tem um pedido. Que é que o McCoy fique com eles, porque eles descobriram que eles precisam de médicos. Pô, que descoberta, hein? Então, nós passamos 2000 anos aqui pensando, e agora a gente descobriu que a gente precisa de um médico. Vocês não são muito espertos, né? Vocês não são muito bons na reflexão, né? E aí o McCoy fala, não, eu agradeço o convite e tal, mas eu não posso, eu já tenho um emprego, eu já tenho uma vida e tal, eu não vou ficar aqui com vocês, né? Até porque, vocês são chatos pra caramba, eu quero ir embora. E aí eles não se dão por contentes e tal. Não. E aí é um pedido muito no coração, vocês têm que me ouvir. E aí o que eles rebatem, falam que não, tal, não sei o que, eles vão virar pra ir embora e o McCoy tá preso, ele não consegue se mexer. E aí ele puxa o McCoy pra sentar ali, senta aqui e fica quietinho aí. Aí o McCoy, não tem muito o que fazer. E aí é outro prato cheio, né, pro Shatner agora, né? Legal pros dois, né? Os dois mostram muito... Porque o Nimoy também se diverte nessa cena, né?
Primeiro na cirandinha, entre os dois, né? Eles ficam dançandinho. Que é muito legal também, né? É divertido, Cara, cara. é muito bom. Eu gosto muito desse clima. Ok, é uma coisa séria que tá acontecendo, mas pode ser feita de uma maneira engraçada, de uma maneira divertida e tal, né? E aí a cena vai se desenvolvendo e vai ficando mais perigosa a brincadeira deles, assim, né? Até o ponto que o Spock quase mata o Kirk ali, né? Um sapateado. Um sapateado, né? Porque ele... Primeiro ele rola o Spock lá pro canto, o Spock fica lá jogado, e o Shatner se contorce pra um lado, se contorce pro outro. E, cara, tem uma cena que o Shatner faz que ele rola pra trás, ele se levanta de costas assim, que... A lá Exorcista? A lá Exorcista, que eu olhei e falei, meu, essa cena deve ter sido feita de trás pra frente, porque ele sobe de uma maneira tão não natural, que eu falei, meu, deve ter sido de trás pra frente. E aí eu fiquei reassistindo a cena e não, foi o Shatner fazendo aquilo mesmo. E aí eu falei, ok, o Shatner tem umas forças na perna ali, porque, mano... deve ter doído pra levantar daquele jeito, viu? Não deve ter sido muito confortável, não. E, enfim, depois o Shatner fica preso no chão ali, e aí eles levantam o Spock pro Spock começar a sapatear, ele sapateia ao redor da cabeça do Kirk, e aí ele vai pisando forte, assim, do lado do rosto do Kirk, assim, o Kirk, meu Deus, vou morrer aqui e tal, não sei o quê. E até que ele dá um pisão assim, ele quase encosta assim, quase esmaga a cabeça do Kirk ali, né? Ó, se eu quiser, eu esmago sua cabeça, né? E... Enfim, o Alexander tenta se pronunciar ali, mas, enfim, ele não tem... Pô, ele te salvou, não faz essas coisas, né? E aí dá um safanão lá pra ele ir pro canto e tal. E aí eles Ele cavalga o Kirk. Cavalga o Kirk. E é legal, né, cara, quando... do momento da transformação do Kirk de Kirk pra cavalo, né? Eu achei um trabalho de corpo assim legal que o Shatner fez. Enfim, eu gosto do Shatner como ator, assim. Eu acho o Shatner um cara legal. Enfim. E o Spock, ele coloca sentimentos no Spock, o Spock fica chorando, fica rindo, depois fica chorando e tal. Enfim. E aí corta pro último bloco lá, né? Que aí eles estão já todo mundo lá no quarto e tal, e aí o Spock fala, você se machucou e tal, né? E aí o Kirk fala, não, só meus músculos estão doloridos e tal. E eles tentam, ok, como é que a gente vai sair daqui? Né? Como é que será que eles conseguem poder? E eles começam nessa, pô, mas se eles não tinham esse poder... Principalmente o Alexandre pra saber a história deles, sim. Né? Porque se eles não tinham esse poder no planeta natal deles, então é alguma coisa nesse planeta que faz poder. Que deu esse poder, né? Pra eles, né? E eles automaticamente pensam, deve ser a comida do lugar e tal. O Spock, quanto de estoque de comida vocês tinham? Tinha uns 2, 3 meses, mais ou menos. E os poderes começaram a aparecer logo depois que eles começaram a consumir a comida local, né? As plantas do lugar e tal. E nessa... Eles falam, pô, e o Alexander não tem poder psíquico. Por quê? Né? Então, como o McCoy tinha lá o exame de sangue do outro lá, eles falam, bom, deixa eu fazer um exame de sangue em você e a gente vai fazer uma comparação aqui, né? E tem tudo normal, mas tem um único ponto onde eles divergem, né? O do cara é super alto e o do Alexander é super baixo. É o extremo oposto do vetor ali, né? E é justamente uma substância que o corpo do Alexander não absorve porque ele precisa do hormônio para o crescimento que ele não tem porque ele é anão. Então, como ele é um anão, ele não tem esse hormônio no corpo e esse hormônio é responsável por absorver a substância que dá poder psíquico para os caras. Exato, ou seja, exatamente aquilo que fazia ele anão faz ele não ter o poder. Absorver o poder psíquico também. Então eles falam, bom, beleza, então a gente... McCoy, você consegue fazer um concentrado aí, um intensivão desse negócio? Já fiz. Enquanto vocês estavam falando aí, eu já fiz, tá aqui, ó. É só beber esse negócio aí. Enquanto vocês estavam pensando no que fazer, eu já tava fazendo. Eu sabia o que ia dar isso aí. Já que manjado. Meu, McCoy é o cara mais legal do mundo, é muito rápido fazer as coisas, né? Meu, é uns mega problemas assim que você fala, meu, como é que eles vão extrair essa substância da maçã que tá ali na mesa pra poder
fazer um concentrado pra não sei o que, uma coisa já fez. Tá aqui, tá pronto. Eu imagino o McCoy, né, naquela momento, os dois conversando. Vai falando aí que eu tô fazendo negócio aqui. O McCoy, você consegue? Consigo, tá pronto. E aí eles se injetam lá com o negócio, mas o negócio não tem efeito imediato. E é legal que eles ainda falam, Alexander, você vai... Né, eles questionam, né? Porque com o Alexander a absorção seria até mais rápida porque ele já está climatizado com o planeta. Né, não precisa ficar em banho-maria ali para igualar a temperatura, né, ele já tá climatizado. E aí o Alexander bate o pé e fala, não, eu não quero. De jeito maneira. Porque senão eu vou me tornar o meu inimigo. E nesse momento aparece a Uhura e a Chapel. Plim! Opa! Como assim? Da onde vieram? E elas tentam falar alguma coisa, elas tentam mexer a boca, mas não falam nada e saem andando. E tipo, oi, por que tá acontecendo, né? E aí, eles são imediatamente arrastados pro quartinho pro closet. E é legal. Vai se trocar. E é legal que eles são. Cada um é arrastado de um jeito, né? Que cada um é jogado pra frente de um jeito. É muito engraçado. O McCoy não tava muito afim de fingir que tava sendo arrastado, ele só vai andando meio largado, assim. Sim, o Chatra quase rolava no chão. E, enfim, agora eles já estão naquela sala grande, aquela sala principal lá deles. O teatrinho. O teatrinho. E o Kirk tá de romano, o Spock tá de elfo. Ok. O Spock tá de elfo, ele tá de verde, orelhudo, tá de elfo. Tá de elfo. Ok. O Legolas ficou com invejinha. Mas pelo menos eu acho que ele se sentiu um pouquinho representado. Esse é dos meus. E aí aparece a Uhura e a Chapel já com roupas romanas também, aqueles vestidos longos e tal, penteado romano, uma maquiagem diferente, coisa toda. E o Shatner tá igual, só tá com metade do peito assim aberto, só pra ele mostrar os músculos. E ele podia ter rasgado o uniforme, estaria na mesma, né? E enfim, aí os caras querem teatrinho, querem ser entretidos, né? E aí eles começam a usar os quatro de marionete. Né? Então eles jogam eles pra um lado, jogam pro outro, jogam as cadeiras pra um lado, as cadeiras vão... E é legal, né? Como é feita a blocagem das Putz, então isso coisas, eu achei muito legal, muito interessante desse episódio. É justamente como eles queriam... eles fizeram o efeito da telecinese, né? Sim. De realmente... fiozinho, né? Sim. De nylon transparente, sei lá como é que eles fazem lá. Mas eu achei muito legal como dar esse poder de telecinese naquela época, né? Sim, e funciona super bem. Funciona né? muito bem, muito legal. Então vamos fazer uma pausa e a gente volta pro último bloco. Bom, eles fazem teatrinho e tal, as coisas, e agora sim, a grande cena, hein? E estamos de volta. Ah, é isso, estamos de volta. Estamos de volta. Bom, e é isso. E aí, com o teatrinho, vai ter a cena do beijo e tal, não sei o que eles ficam fazendo dança das cadeiras lá, um sendo de um lado, sendo do outro, não sei o que. E é legal, assim, porque... Obviamente o beijo do Shatner e da Uhura é o histórico, né? Mas tem o beijo do Spock e da Chapel, que também acontece, né? Assim, segundos antes. E eu acho muito, muito bem aproveitado isso. Bom, já que o Shatner tá querendo fazer o beijo principal aí, tá falando que o Kirk que tem que beijar, então não sei o quê. Eu achei de muito bom tom como eles aproveitaram esse romance não direto que tem entre a Chapel e o Spock, né? Porque ela é declarado, assim, é bem declarado que ela gosta dele, que ela é apaixonada por ele, que ela sempre quis estar com ele e tal, mas o Spock sempre fez cara de Spock e, tipo, seguiu a vida dele e tal, né?
E eu acho legal como eles aproveitaram bem isso e colocaram... explicitaram agora mesmo, né? Falou, pô, eu sempre quis, porque é a primeira vez que ela fala diretamente com ele, assim, sem o Spock tá desacordado, ou sem o Spock esquecer depois o que vai acontecer, porque era outro corpo que tava dentro, era outro cara que tava dentro do corpo dele, sem né? ninguém manipulando ninguém. Sem ninguém. É a primeira vez que ela realmente fala isso diretamente pra ele, olha, eu sempre quis que isso aqui acontecesse, eu sempre quis estar com você. Só que não dessa maneira, porque ali naquela situação é um estupro, né? Pros dois, né, no caso. Pros quatro, né, na verdade. Mas enfim, não é uma coisa que, bom, só porque eu queria que isso acontecesse já, então beleza, vou aproveitar e não... Foda-se que que o corpo está sendo controlado por outra entidade, né? Uhum. Não, ela gosta do Spock, mas não dessa maneira, né? E eu achei um toque legal, assim, eles aproveitarem, né? Porque eles também poderiam ter trazido a Tenente Robertson lá pra baixo, sabe? Uma vermelhinha aleatória só pra fazer a cena. Não, mas, pô, vamos fazer com a Chapel. A Chapel tá aí, né? É legal ser a Chapel e tal. E... Enfim, eu gosto muito, assim. E no final das contas, apesar da cena, apesar da situação e tudo, é legal ver os dois juntos, né? Porque, pô... seria um casal legal se o Spock não fosse o Spock, né? Não fosse esse cara de Spock e tipo, ignora tudo ao redor, né? Sim, sim. Enfim, aí vem o beijo da Uhura e do Kirk, que a gente já falou. E aí... Mas só falando mais um pouquinho, eu achei interessante, eu não sei se ambos estavam, o Kirk e a Uhura, não sei se estavam um pouco com medo, alguma coisa assim, ou era proposital mesmo, porque tava uma enrolação, né? Deixa acontecer. Ah, sim, é. E assim, a primeira tentativa de beijo, e na verdade eles um ficar do ladinho do outro. Eu achei interessante, assim. E outro detalhe que me chamou a atenção, que reflete muito bem acho que a reação de todas as pessoas que assistiram na época, né? Uhum. Logo em seguida ao beijo, tem a reação da namorada do Parcos lá, do Parma, do presuntão. Isso. Uhum. Que ela fica muito... Ela fica muito incomodada com... Fica incomodada, É realmente uma coisa... realmente eu senti que ela ficou muito incomodada com aquilo. Porque ela é uma personagem legal, né? Apesar dela ser pouco desenvolvida, ela tem duas cenas que são bem, bem importantes, assim. Essa, que ela fica... O quanto ela se incomoda com o beijo, mas tem uma cena de preparação que é no momento que ela é apresentada, né? Eles falam sobre a idade dela, ela fala, não, pode falar quantos anos você acha que eu tenho e tal. E aí o Spock, pode falar, eu não vou me importar se vocês errarem e tal, tipo, eu sou acima disso, né? E aí o Spock fala, 35. Tudo isso? Tudo isso. E ela fica tipo, como assim tudo isso? Eu parei de envelhecer aos 30, né? Tipo, ela tem 2.300 anos, que tipo, 5 anos pra frente ou pra trás vai fazer diferença, né? Mas, então, ela ainda não... Mesmo assim, mesmo porque se eu parasse de envelhecer aos 30, eu ainda ia parecer que tinha 40, né? Mas assim, ela quer mostrar que eu tô acima dessas coisas carnais, desses sentimentos, dessas necessidades carnais, né? Eu não me importo com a minha aparência, eu sou acima de tudo isso. Mas não está. Ela não venceu. E mesmo depois de 2.300 anos, ela ainda não superou esse tipo de coisa. E agora, no final, ela não vence também essa necessidade que o companheiro dela, o presuntão, tem de ver outros tendo relações, né? De se interessar por outras mulheres também. Porque no final das contas é uma maneira que a série teve de fazer com que o presuntão abusasse tanto da Uhura quanto da Chapel, né? E, no final das contas é ele que está forçando tudo isso a acontecer, né?
até quando ele tá torturando o Kirk, ele fala pro McCoy, né? Eu não sei como você consegue deixar isso acontecer, né? Pô, é você que tá deixando isso acontecer, né? Mas ele joga nos outros o problema, né? Ele fala, ó, não sou eu que tô fazendo, são os outros que estão fazendo, né? Eu não sou eu que tô torturando, é o McCoy que não quer que eu pare de fazer. Não sou eu que tô estuprando as duas, são os dois, né? Enfim. Ele joga... Ainda é o McCoy, né? Que ainda não se convenceu de... Não se convenceu de que ele tem que ficar lá e tal. Então ele é o tempo inteiro, né? Tipo, a culpa não é minha. Né? Eu tô fazendo, mas eu não sou responsável por isso. E eu acho legal esse cuidado que eles tiveram de colocar essas características nos personagens. Assim. Não só dela, mas de todos, né? Mostrar que apesar de serem platônicos, da reflexão e tudo mais, do tempo de reflexão, né? 2000 e poucos anos, a parte carnal, corporal, ainda é muito influente na mente, né? Sim, sim. Isso é uma discussão bem interessante, né? Porque o tempo todo a gente fala da nossa mente e assim por diante, como se não tivesse absolutamente nenhuma influência. Na verdade, a mente influencia o corpo o tempo todo absolutamente. Né? Todo o corpo é meramente uma ferramenta, né? Mas não, o corpo todo tem muita influência na mente. Né? Em questões hormonais, em bilhões de questões, mas o corpo influencia muitíssimo a mente. Tem até um pessoal que sempre argumenta que não, a gente tem que transcender as coisas físicas e tal, a gente não tem que se importar com o lado das coisas materiais, porque nós somos uma alma dentro de um corpo e não o corpo em si e tal. Beleza, eu entendo a lógica, só que enquanto estamos aqui, se é que existe algo, enfim, aí precisa acreditar que existe algo depois e tal, mas enfim. Mas seguindo essa linha de raciocínio, enquanto estamos aqui, ainda somos um corpo físico. Então esse corpo acaba influenciando como que a gente se relaciona com o mundo ao redor. Né? Se a gente fosse um ser etéreo andando nesse mundo material, beleza, eu não me importo tanto com as coisas físicas, mas enquanto a gente é um corpo físico, ainda tem um corpo físico, né? E ainda está sob, mesmo que seja a coisa só espiritual, né? Ainda está sob muita influência do corpo físico, né? Agora, supondo que, tirando de lado todo esse lado espiritual ou esotérico ou em qualquer caminho que seja, se for só uma coisa biológica, aí é óbvio, porque o corpo tem suas funções assim como o cérebro. Nenhuma parte do corpo funciona sem todo o resto estar funcionando, né? É um organismo que precisa estar ali como um relógio, né? Se tem uma peça meio fora do lugar, o resto começa a ser afetado, né? Enfim. E aí eles puxam, assim, vem uma mesa com coisas de tortura e ferro quente e chicote, vem um mangual, as piores coisas de tortura possíveis, e aí eles pegam e vão torturar as duas lá, né? Acho muito obviamente, não sei se é óbvio, mas muitíssimo provavelmente, né, o material, o instrumento de tortura do Kirk foi muito emblemático, mas simbólico, né? Que é o chicote. Sim. Acho que foi, com certeza foi pensado, foi bem escolhido ali pra, ok, a gente tem algo mais a dizer aqui, né? E assim, tem o lado da tortura do escravo, que é uma interpretação, né? E tem também o lado fetichista do negócio, né? O lado... tem um fetiche sexual de ser um chicote em si, né? De um instrumento de tortura, mas de prazer através da tortura, né? Que de um jeito ou de outro diz, assim... por um lado é essa referência óbvia à escravidão. E por outro lado é essa passagem pelo tema da intrusão sexual em cima da horrura em si, né? Como se fosse... realmente, nesse caso, são duas linhas de sadismo. Assim. Um é realmente
sadismo mórbido da escravidão, o outro vai mais aquele sexual, né? Sim. E até o Spock, ele tá com um ferro quente, né? Mas eu não sei claramente, não sei se claramente é só um ferro quente ou se é tipo um daqueles ferros de marcar gado, sabe? Que teria um símbolo, alguma coisa assim. Então eu não. Se me sendo um ferro quente ou um ferro de marcar gado, também tem essa leitura de marcar a pele para dizer, isso aqui é propriedade minha, isso aqui é. Tem uma questão de propriedade aí, né? De ser dono, né? do outro corpo, né? Nem lidando como pessoa, porque acho que a partir desse ponto eles não veem os como é que chama? Os platonianos. Os platonianos, enfim. Eles não veem mais eles como pessoas, não são mais, eles já estão tratando eles como bonecos, porque eles controlam ele o que eles bem querem fazer, e tratam como carne mesmo. Você tem que judiar, você tem que machucar, você tem que estuprar, você tem. Eles não têm mais esse apego com o outro, assim. É uma outra coisa, é um outro negócio aí que eu posso fazer o que eu quiser, né? E eu acho que os objetos de tortura foram escolhidos bem. Porque assim, tem um mangual ali do lado, né? O cara pode vir girar um negócio, mas não tem esse efeito, porque aí é uma porrada mata, não tem meio termo. O outro tem os outros dois que eles pegaram teria vai batendo e machucando e a morte vai ser lenta, né? E se quiser nem mata, deixa viver pra torturar depois, né? E enfim, o Kirk vai com o Kirk vai com o chicote lá e tal, e quando ele tá chegando, que ele vai batendo no ar assim, ele vai se aproximando da Uhura, né? E no último momento, assim, que você fala, o próximo vai pegar nela, não o tem Alexander como, né? entra em ação. Ele entra em ação. Ele pega a faquinha que tinha ali e vai pra cima do presuntão. E aí quebra, né? O controle que ele quebra o controle, mas quem segura o Alexander é a mulher. É a namorada dele lá, a mulher dele. Ela segura e tal. E aí, você gosta de brincar com faca e tal, não sei o que. E aí ele faz o Alexander virar a faca e ele mesmo ia se matar. Né? E aí nessa, o Kirk. Um mini harakiri, né? Um mini harakiri. E aí nessa o Kirk toma controle da substância lá que tá no corpo, e agora ele tem poderes de telecinese também. E aí o Kirk vai e segura a mão do Alexander pra ele não se furar, e vira o Alexander pra ir furar o cara. E aí o cara vira pra ir furar o Kirk. E aí vira e o Alexander fica indo de um lado pro outro, e meu Deus, não sei o que acontece. Tadinho. E aí o Kirk, porque eles injetaram o dobro da quantidade necessária, então o Kirk seria 2 vezes mais forte que o cara, e ele não consegue ir contra o Kirk. Ele fala, não, desisto, não aguento e tal, não sei o que, ele meio que se rende. Mas o Alexander não parou. E o Alexander queria continuar, queria que o Kirk ganhasse o brinquedo ali, né? Queria matar o... E aí queria vingança. Queria vingança. Do que ele passou, né? E aí ele fala pro Kirk, me deixa, continua, me solta, deixa eu acabar, né, e tal. E aí o Kirk fala, mas você quer ser igual a eles? Né? E aí o Alexander, ok, beleza. Então eu não quero me tornar meu inimigo. Como eu não queria me tornar meu inimigo lá atrás, eu não quero me tornar meu inimigo agora. E... enfim, eles têm um diálogo final lá sobre, não, o que vocês vão fazer agora? O Kirk fala, a gente não vai fazer nada, mas se vocês continuarem surtando, lembra que a gente consegue produzir o dobro de energia do que vocês e a gente volta. E aí o cara, não, beleza, vou ficar quietinho. E aí eles levam o Alexander embora, felizes da vida. E o Alexander fica muito feliz que se viu livre desse povo chato e louco. Isso aí. Bom, vamos fazer um intervalo para depois as conclusões e notas? Conclusão e nota em outro bloco então. Bom, estamos de volta. Estamos de volta. Vamos lá, considerações finais e notas. Considerações finais e notas. Bom, uma coisa que eu queria concluir rapidinho é justamente 2 falas. Logo depois que o Parmen lá, ele é rendido, né? Ele dá aquele discurso
De não, agora entenda que logo depois do GIF, né, antes dele transformar o Kirk em cavalo, Um cavalinho. ele dá aquele discurso de por favor, você tem que entender que com o nosso poder, tudo aquilo que a gente imagina Sim, acontece e tudo mais e tal. Isso, ele tem uma... Acho que num desses diálogos entre o Parmin e o Kirk logo no começo, ele fala rei filósofo não precisa de títulos e nada desse tipo de coisa. Isso eu achei muito legal, usualmente ele dá essa ênfase, essa citação, porque tem aquela coisa de, acho que desde a Grécia Antiga e tudo mais, de que um mundo liderado por filósofos e tudo mais seria um mundo melhor, né? Ou seja, porque por grandes generais não ia dar certo, porque iam fazer guerra o tempo todo, iam matar todo mundo, por político também, eles só iam pensar neles mesmos e iam por rei, mesma coisa. Por rei, mesma coisa, tudo mais, e só meio, por assim dizer, filósofos não estavam lá para realmente... Porque eram pessoas que são racionais, que pensam antes de agir, que pensam no que fazer e tudo mais, que chegando lá iriam fazer a coisa certa, iam ser justos, iriam fazer as coisas do jeito certo, né? Sim. E legal esse episódio mostrar que não. Sim, tem essa leitura, né? Tem essa leitura de que mesmo filósofos com grande conhecimento, com grande reflexão e tudo mais, também estão sujeitos à corrupção do poder, né? Influência sobre influência do corpo, né? De ciúmes, de raiva, de... Aqui no final dos contos é meio hormonal. De que não tem tanta diferença de um rei normal, de um rei filósofo, Sim. É isso. E os discursos também que ele faz logo no finalzinho também eu achei... Porque essa frase, né? Com o nosso poder tudo que a gente quer acontece, né? Pô, isso é uma criança muito mimada, né? Absolutamente tudo que quer está disponível, tem ali na hora, não tem dificuldade para obter, né? O que torna a pessoa muitíssimo mal acostumada com tudo, porque no primeiro contato com uma oposição, no caso o McCoy, olha, eu não quero ficar aqui com vocês, eu tenho outra vida, eu não vou ficar. Vou surtar e dá piti, bate o pezinho e joga as coisas pro alto e quer fazer o outro sofrer, né? É isso. Bem uma criança muito mimada. Muito mimada, né? Porque é realmente uma outra coisa que a gente pode refletir sobre esse episódio, é que, tinha bilhões de possibilidades para você resolver isso. Porque é simplesmente, eu não posso, mas eu talvez consiga trazer um médico para ficar com vocês. Porque obviamente ia ter voluntários na Frota Estelar para ficar como médico lá. Sim. Tem sempre alguém que quer fazer aquela maluquice, né? Sim, não só isso. Sempre tem alguém que toparia fazer aquilo. Não lembro que outra coisa eu ia falar, mas sempre tem gente que toparia aquilo. Cara, eles poderiam se treinar médicos. Um deles lá não tem interesse em virar um médico? Também. Agora que descobriram a necessidade, né? Depois de tanto tempo descobriram a necessidade de ter um médico, não tem nenhum deles que eles tão amantes do conhecimento, né? Não só isso, eles poderiam simplesmente deixar lá todos os arquivos, eles estudam e viram médicos. Ou até desenvolvem alguma meditação que cura. Tá aqui o nosso telefone, hein? Se qualquer coisa apertar, a gente corre aqui. É tipo, dobra 2 de distância, rapidinho, né? Então, sempre tem como resolver. É que, assim, eu acho... É que eles queriam do jeito deles.
E também os roteiristas queriam do jeito deles também. Mas porque senão seria muito chato esse episódio, né? Mas então, de qualquer McCoy, eu quero que você fique aqui. Eu não quero, mas a gente vai trazer outra pessoa. Beleza. Acabou o episódio. Exatamente. Não seria um episódio muito memorável. Mas assim, uma coisa que eu sempre penso em... Eu sempre penso, sempre tenho isso na minha cabeça, que as coisas são meio como se fosse matemática. Para qualquer resultado que você queira, tem bilhões de formas de você alcançar aquilo. Né? É que às vezes um é mais difícil do que o outro e o cara quer ir pelo mais fácil. Quer aprender esse cara que tá aqui já, né? Enfim. Bom, acho que era isso que eu É isso, o episódio em si acho que é isso. Não tem mais coisinha pra falar, mas acho que não... Vamos lá, vamos dar nota. Notas. Putz, eu gostei muito desse... o episódio em si eu achei legal. Uhum. Trouxe muitos assuntos interessantes, legais de serem discutidos, temas bons pra gente se refletir e tudo mais. Bom, nem preciso falar do super valor histórico que esse episódio tem por causa do beijo entre os dois. Mas eu acho que eu vou dar um... Vamos, 0 a 5, né? 0 a 5. 3,5? Acho que 3,5. 3,5, boa nota. De valor histórico, né? 3,75, talvez. 3,75. A analisar, né? Claro. Como valor histórico, né? É curioso porque na televisão americana já tinha um beijo entre uma mulher branca e um homem negro, que foi a Nancy Sinatra e o... Nossa, me fugiu o nome dele. Um dos Rat Pack lá. Esse aqui, esqueci o nome dele completamente, mas enfim, é o Rat Pack mais legal. E... não vou conseguir lembrar. Já tinha acontecido, acho que tipo 6 meses antes, mas não eram personagens ficcionais, né? Eles tinham se apresentado, tal, no palco, e aí eles deram um beijo no palco e beleza, né? Foi ao vivo? Foi ao vivo, Então não tinha como cortar também. Ui, já foi, né? Ninguém conseguiu bloquear o negócio, assim, né? As emissoras não tiveram muita escolha, né? E em Star Trek mesmo... Tipo um comercial instantâneo, né? Tá no meio da apresentação, opa, uma coisa. Na Inglaterra já tinha tido, mas assim, ficou importante que foi o primeiro beijo... Não sabia que tinha tido. O primeiro beijo de personagens ficcionais na televisão americana. Então, assim, quanto mais você vai dividindo, vai... sublocando assim, né? Não, é um beijo entre um negro e um branco. Não. É entre uma mulher negra e um homem branco, porque ao contrário a gente já tem. Não, mas é na televisão americana, então eles vão diminuindo cada vez o foco, né? Esse é o primeiro. Tá. Né? Então, assim. Mas assim, tem o seu valor histórico, é super bem documentado e tal, considerado. Tava dentre os 10 primeiros, né? Enfim, é considerado o maior, pelo menos se ele não foi o primeiro, ele é talvez o mais importante, porque é o que teve maior repercussão, talvez. Tá. E a Nichelle Nichols mesmo falava que eles receberam mais muitas cartas por causa dessa cena, né? A grande maioria era cartas positivas, assim, não tinham cartas negativas, né? Tinham, obviamente, mas a quantidade era muito menor do que eles imaginavam que teria, assim, a grande maioria eram cartas positivas, a gente gostando da cena, gostando do episódio em si, e o que meio que permitia que eles, ok, então a gente pode continuar fazendo esse tipo de coisa, a gente pode continuar sendo à frente do nosso tempo, né? Enfim, eu vou dar 3,5 pra esse episódio. Eu vou dar 3,5. Eu gosto desse episódio, eu me divirto com esse episódio. Já assisti milhões de vezes, eu gosto bastante dele. E, enfim,
Mas é sempre curioso lembrar que pra gente hoje é só um beijo, né? Tipo, é normal como deveria ter sido. Né? Como Sim, deveria sim, ser, e como sim. deve ser, e Sim, acabou. sim, sim. É só um beijo. Não, Ninguém não, se importa, né? Não, mas realmente, pra gente, pra mim que assistiu e tal, as coisas, pra mim foi muito sem importância. Pra mim foi... Tem a importância histórica, mas assim, tipo, é um cara beijando. É um cara branco beijando uma mulher negra. Beleza. Não, foi muito... Hoje em dia, nossa, que grande coisa, né? Mas enfim, eu acho que tem. Olha só o quanto que a gente andou, né? Tem muito pra andar? Tem, mas já andamos muito. Hoje pra gente é uma coisa totalmente comum, como tem que ser mesmo, e antes era um evento. Nossa, olha só coisa importante que aconteceu. É isso aí. Acho que algumas coisas a gente tá acertando. Vamos lá. Não muitas, mas algumas a gente tá acertando. Então, pessoal, obrigado por nos aturar e nos vemos no futuro. Que a gente conhece do Godzilla. Conhece e entende como Godzilla. Eu adoro bicho gigante brigando. Não, mas assim, é bem legal. Eu gostei bastante. Eu quero assistir, eu vou assistir, sim. São longos? Eu não sei. 1h30.